Existe figura mais polarizadora no MMA? Dana White não é exatamente aquele ursinho Ted dos filmes e é dono de uma postura muitas vezes polêmica como presidente e principal figura do UFC. Ele é conhecido pelas estratégias agressivas de negociação, ataques verbais a jornalistas e eventos rivais, até banindo profissionais do Instagram. No, I'm blocking you. Já falou mal dos próprios lutadores. The media claims he's the pound-for-pound best fighter in the world. I think Conor McGregor is the pound-for-pound best fighter in the world. E claro, já mentiu bastante. Então não é à toa que ele acumula inimigos dentro e fora dos negócios. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 maiores mentiras já contadas por Dana White. Número 1, as categorias femininas peso mosca e peso pena. Esse é talvez o caso mais bizarro da lista. Por anos, a expectativa era enorme que o UFC fizesse uma luta entre Ronda Rousey e Cris Cyborg. Todo mundo sabe por que essa especulação acabou, mas vamos passar o tempo até alguns cortes de peso sofridos de Cyborg para bater 63 quilos e a contínua recusa do UFC para criar a divisão peso pena. Até que o UFC finalmente anunciou a disputa do título inaugural peso pena entre Holly Holm e Germaine de Randamie, com um dos piores resultados em disputas de cinturão da história. Oh no! That was after the bell. That was late. Oh man, she did it again! Take a point away! Isso tudo antes de Randamie recusar de forma inexplicável Cris Cyborg como sua primeira e óbvia desafiante ao cinturão. Uma vez que Cyborg se tornou a campeã peso-pena do UFC, a gente até achou que o problema estava resolvido, mas era só o primeiro passo de muitos que não aconteceram. Até hoje a categoria que tem Amanda Nunes como campeã não se desenvolveu e tomou forma. E a mesma coisa aconteceu com a categoria peso-mosca feminino. Até maio de 2017, Dana rejeitou de forma descarada a ideia de trazer a divisão peso-mosca feminino para o UFC. Mais bizarro do que isso foi o comunicado publicado pelo UFC no Twitter, que foi retratado como um erro para uma semana depois ser confirmado como verdade pelo próprio evento. Depois do The Ultimate Fighter 26, a categoria teve Nico Montanho como sua primeira campeã, mas a americana teve o cinturão retirado depois de falhar no corte de peso. A atual campeã da divisão é Valentina Shevchenko, que já defendeu o cinturão por 2 vezes. Número 9, a aposentadoria e o retorno de GSP. Para ser justo com o Dana White, ele é o tipo de cara que fala o que pensa, doa a quem doer. E foi exatamente isso que ele fez depois da vitória de GSP contra Johnny Hendricks. Na opinião esmagadora do público, St-Pierre definitivamente perdeu aquela luta. É só ver o estrago na lataria do canadense, mas os juízes não viram dessa forma. Então Dana chegou até a coletiva de imprensa pós-luta para dizer exatamente o que ele achou. Yeah, I'm blown away that George St. Pierre won that fight. And listen, I'm a promoter. He's the biggest pay-per-view star on the f***ing planet for me, and I still don't think he won that fight. E muita gente concorda. Mas além disso, por algum motivo, ele decidiu dizer a GSP que ele não era bem-vindo no palco e teve a cara de pau de dizer ao público que George tinha ido ao hospital cuidar das lesões sofridas na luta. Talvez ele tenha visto algum benefício em enterrar de uma vez o aparentemente aposentado campeão. Não faz sentido, mas foi isso que ele fez. 3 anos e meio depois, GSP revelou numa entrevista ao The MMA Hour que estava pronto para voltar ao esporte. Dana respondeu acusando St-Pierre de ser alguém que não tinha mais ânimo para voltar a lutar e que estava acabado para o mundo das lutas. GSP se declarou um free agent, ou agente livre, uma vez que o UFC se negou a repatriá-lo, o que seria uma quebra de contrato. E quando parecia que veríamos uma longa disputa nos tribunais, do nada foi anunciado o duelo pelo título dos médios entre Michael Bisping e Georges St-Pierre, uma decisão que pouca gente apoiou pelo simples fato de não fazer sentido nenhum. Depois de sair e voltar ao UFC, GSP conquistou o cinturão dos médios ao finalizar Bisping, mas logo meteu o pé outra vez e sabe-se lá se um dia ele volta ao octógono. Número 8, Miesha Tate vs Ronda Rousey ao invés de Holly Holm. Muita gente se esquece, mas Dana chegou a anunciar uma trilogia entre Ronda Rousey e Miesha Tate antes de surpreender todo mundo e aparecer do nada com a notícia de que a próxima rival de Ronda seria a então invicta no MMA e ex-campeã mundial de boxe Holly Holm. Se você parar para pensar, Ronda provavelmente teria vencido Tate uma terceira vez, aumentando sua sequência de vitórias, expandindo seu reinado e acumulando mais milhões de dólares. Ainda mais com a luta na Austrália, que quebrou recorde naquela época e atraiu as atenções do mundo todo. Ela poderia ter se tornado uma estrela ainda maior. Isso certamente atrasaria sua inevitável queda diante de tantos desafios que estavam por vir, mas não há como negar que essa mentira de Dana White lhe custou muito dinheiro. Número 7, o retorno de Brock Lesnar no UFC 200. O livro que conta a história da carreira de Brock Lesnar parecia fechado uma vez que ele falou à ESPN em 2015
que não tinha mais nada a provar e chegou até a cutucar Dana White nessa época. Mas aí o UFC pegou todo mundo de surpresa e anunciou durante o UFC 199, com um trailer promocional, que Brock lutaria no UFC 200, com o rival ainda a ser anunciado com pouco mais de um mês pro evento. Mas o que acontece é que antes disso, os rumores eram que Lesnar estava de fato fazendo planos para voltar no evento histórico. O jornalista Ariel Helwani chegou a ser banido dos eventos do UFC por confirmar os rumores e dar a notícia do retorno de Brock algumas horas antes do anúncio oficial do UFC. Então as consequências da negação de Dana sobre Lesnar rumo ao evento não só afetaram o anúncio, como afetaram a carreira de Helwani, uma vez que Dana ficou tão irritado com o furo dado pelo jornalista que ele fez questão de usar sua influência para tirar Ariel Helwani da equipe de transmissão da luta de Floyd Mayweather e Conor McGregor na Showtime. Número 6. Mulheres nunca vão lutar no UFC. Para ser justo nessa, em 2011, eu acho que poucas pessoas realmente acreditavam que um dia a gente veria mulheres no UFC. Isso se a gente levar em consideração a aceitação dos fãs no boxe, por exemplo. E não foi por falta de tentativa, foram promovidas lutas grandes como Jack vs Fraser, a filha de Joe Fraser contra a filha de Muhammad Ali, a carreira de Leila Ali, que mal alcançava as metas de vendas de pay-per-view. Então eu acho que ele não quis enganar intencionalmente os fãs dizendo que as mulheres não chegariam ao UFC. Eu acho que ele de fato acreditava nisso. Estrela na época, Gina Carano teve a sua ascensão interrompida por Chris Cyborg, que naquele tempo não era tão popular assim e acabou caindo no doping quando lutava no Strikeforce, prejudicando assim a imagem do MMA feminino. Ronda Rousey, goste você ou não, era uma força difícil de ser ignorada. Foi uma surpresa agradável ver o desenvolvimento do MMA feminino desde o sumiço de Ronda e não há dúvidas que já surgiram e ainda surgirão muitas estrelas no futuro. Número 5. Todas as mentiras sobre Conor McGregor. Olha, eu não sei nem por onde começar. Tem a mentira que McGregor ia defender o cinturão logo depois de nocautear José Aldo contra Frank Edgar, mas que depois virou o anúncio da luta de Conor com Rafael dos Anjos. Depois ele disse que McGregor enfrentaria o vencedor de Edgar versus Aldo pela unificação dos cinturões, até que usou Khabib como ferramenta de negociação no UFC 205 para acabar dando a chance pelo cinturão a McGregor contra Ed Alvarez. Depois Dana disse que Conor tinha que defender o título contra Khabib e ao invés disso fez a luta entre Conor e Mayweather, que ele disse que nunca ia acontecer. Claro que o poder que McGregor tinha na época influenciou em quase tudo isso. Conor chegou a um tamanho que era difícil para Dana controlar suas vontades, mas chegou ao ponto que tudo que Dana White falava sobre o futuro de McGregor não passava de uma sugestão. Lá no UFC 178, Dana chegou a declarar que Conor não estava recebendo e nem receberia atenção especial. Ele voltou atrás na declaração em 2016 no Jim Rome Show, mas esse é só um exemplo entre tantas besteiras que o presidente do UFC falou nos últimos anos. Vale lembrar também que ele disse que a luta entre McGregor e Mayweather tinha vendido 6,5 milhões de pay-per-view. Ele acabou desmentido pela Showtime, que confirmou que os números não foram maiores que Mayweather versus Pacquiao. Parece até que o careca não sabe que a galera tem internet. Número 4. Nate Diaz não é o cara que muda o jogo. Pois é, nessa Dana White foi longe demais. Para deixar essa declaração ainda mais interessante, Dana soltou essa pérola no dia da pesagem da luta entre McGregor e Diego Brandão, em Dublin, no UFC Fight Night 46. A vida às vezes é meio engraçada, né? Todos nós sabemos como a história é contada, uma vez que McGregor vs Diaz 1 e 2 estão no top 5 de maiores vendas de pay-per-view da história do UFC, com a revanche alcançando 1,6 milhões de pacotes vendidos. E a trilogia iminente no futuro vai alcançar números ainda maiores. Dana ainda teve a coragem de dizer no passado que Nate ganhava bem. The kid makes good money. The kid makes really good money. You know? And the unfortunate part is he's not a needle mover. O que era uma mentira sem tamanho, uma vez que foi revelado que Nate faturou apenas $20 mil de bolsa contra Michael Johnson, com mais 20 mil pela vitória, o que é um absurdo para um cara tão popular. Número 3, o Pride e o Strikeforce não vão acabar. The Strikeforce is gonna continue to run business as usual. It is literally business as usual. 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 It's business as usual. Business as usual. And it's business as usual. No caso do Pride, era uma organização muito maior que arrastava uma multidão de até 90 mil pessoas para dentro do Saitama Super Arena no Japão. Junto a essa aquisição, lutas como Fedor Emelianenko versus Randy Couture foram prometidas. Algo parecido aconteceu quando a Zuffa comprou o Strikeforce em 2011, mas Fedor escapou novamente pelas mãos de Dana. Foi prometido em ambas as ocasiões que o Pride e o Strikeforce continuariam sendo promovidos como organizações separadas, em paralelo ao UFC, assim como foi feito com o WEC. Poucos meses depois, escritórios foram fechados e funcionários acabaram demitidos. Para ser justo,
Parte da culpa pode ter sido das TVs, que perderam o interesse de transmitir o Pride depois das alegações da relação entre os donos originais do evento e Yakuza, mas a verdade é que todos sentimos faltas dos tiros de metas e joelhadas na cabeça com o rival caído, sem falar no método de pontuação que era diferente e no cartão amarelo por falta de natividade. Número 2, o UFC não está à venda. Você talvez tenha achado que essa seria a primeira posição da lista, e você está certo em esperar isso. As consequências da venda incentivaram especulações desenfreadas sobre pagamentos baixos e maus tratos, considerando que a venda do UFC foi por 4 bilhões de dólares. Lutadores não receberam nenhum pagamento relacionado a contratos de TV, roupas, jogos de videogame, nenhuma união para proteger seus direitos ou negociar em nome deles e etc. Por meses, enquanto os rumores e as notícias sobre a venda cresciam, até poucos dias antes da eventual venda, Dana nunca cedeu até o anúncio oficial, horas depois do UFC 200, quando foi revelada a venda para a WME e MG, uma famosa empresa de entretenimento com laços por Hollywood, gerenciando a carreira de grandes atores da TV e do cinema. O que você acha da era WME versus a era Zuffa? Talvez esse seja assunto para um próximo vídeo. Número 1. O acordo com a Reebok será bom para os lutadores. A razão pela qual é a mentira número 1 da lista é a quantidade de lutadores que se deram mal com essa. Dana foi irredutível ao dizer que o contrato com a Reebok era bom para os lutadores, especialmente para jovens atletas que receberiam uma bolsa melhor do que eles poderiam conseguir com patrocinadores. Uma mentira que comprova que o acordo com a Reebok tem potencial para ser o acordo mais prejudicial já fechado pelo Careca. Ele também mentiu quando disse que o UFC não estava faturando absolutamente nada com isso, e é claro que eles estão. Gegard Mousasi, Rory MacDonald, Ryan Bader, Ben Henderson, Matt Mitrione, Phil Davis, Roy Nelson e muitos outros lutadores deixaram o UFC desde o acordo com a Reebok. Vitor Belfort e Ryan Bader chegaram a detalhar a perda de milhões sem patrocinadores. Scott Coker, presidente do Strikeforce, garantiu que o acordo do UFC com a Reebok favorece suas negociações. Esse parece ser um dos principais motivos que pesam na hora de um lutador decidir buscar um futuro melhor fora do UFC. Quem garante que outros lutadores não podem acabar tomando a mesma atitude e fazer a mudança? Como o acordo com a Reebok só acaba em 2021, a gente pode acabar vendo outros nomes deixando o octógono. Só depende do UFC segurar esses nomes e não deixar que isso vire algo comum. E aqui vai um salve para Jason Hartley, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Jason no Twitter através do @JasonTheHart. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nós teremos vídeos semanais por aqui e não se esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.